Dependendo do tamanho das moléculas, elas atravessam o complexo do poro nuclear por dois processos. Um processo passivo, onde o transporte tanto do núcleo para o citoplasma e do citoplasma para o núcleo pode acontecer de maneira passiva, tá? E essas proteínas que passam através do complexo do poro nuclear, elas têm um peso molecular de 40 quilodaltons aproximadamente, ou menores que 40 quilodaltons, e também através de um processo seletivo. Esse processo seletivo acontece quando as moléculas são muito grandes. Isso acontece com as proteínas, com RNAs, que são moléculas grandes e que precisam de algum outro recurso para que elas passem através do complexo do poro nuclear. E esse outro recurso são sinalizadores específicos e proteínas específicas que façam esse transporte, ok? Hoje a gente vai falar de mecanismos específicos para o transporte aí de proteínas, tá? Para a entrada citoplasma-núcleo e também a saída do núcleo para o citoplasma. Vou falar sobre os mecanismos, tá? Todos os mecanismos envolvidos aí nesse transporte, ok? Eu sou a professora Ariane de Azevedo, eu sou professora de Biologia e esse é o meu canal Biotecnologia Descomplicada, que tem o objetivo ajudar os alunos que vão prestar prova de conhecimento específico para os mestrados de Biotecnologia, Biologia Molecular, Genética e áreas afins. E também para aqueles alunos que estão aí com dificuldades do ensino superior, que estão com dificuldades em matérias específicas. Ok, queridos? Por nada, depois da vinheta, fique comigo, a gente vai falar sobre o transporte de proteínas do núcleo ao citoplasma e do citoplasma ao núcleo. Ok? Depois da vinheta, fica comigo. Vários milhões de macromoléculas passam seletivamente através do envoltório nuclear, do citoplasma ao núcleo e do núcleo ao citoplasma. O processo de transporte de proteínas do citoplasma ao núcleo é o processo melhor caracterizado e é ele que a gente vai estudar hoje. Na realidade, a gente vai estudar o processo tanto de entrada quanto de saída de proteínas, ok? Então, para que essas proteínas que precisam estar no núcleo? Aquelas proteínas que atuam na característica e na formação do nosso genoma, né? Aquelas proteínas que atuam ali, que estão trabalhando junto com o nosso genoma, no nosso genoma. Essas proteínas, elas são sintetizadas no citoplasma, mas elas precisam estar, para desempenhar o seu papel, a sua função no nosso genoma, elas precisam estar onde? Precisam estar no núcleo, ok? E quais são essas proteínas? Exemplo, as histonas, DNA polimerase, RNA polimerase, fatores de transcrição, fatores de splicing e outras, né? Outras proteínas importantes ali precisam estar ali dentro. Então, como que essas proteínas entram depois de sintetizadas no citoplasma? Como que elas entram? Essas proteínas, elas precisam de sinalizadores. Elas precisam, não só precisam, como elas têm, bebê. Elas têm sinalizadores. E esses sinalizadores é como se fossem etiquetas. Etiquetas que dizem: essa proteína é ultra mega super power para trabalhar no núcleo. Ela precisa ir para o núcleo. E aí essas etiquetas são chamadas de sinais de localização nuclear, ok? Então, esses sinais de localização nuclear são sequências curtas de aminoácidos que estão presentes nessas proteínas, ok? Repeat. Então, essas sequências, esses sinais de localização nuclear são sequências curtas de aminoácidos presentes nessas proteínas que precisam entrar no núcleo
para desempenhar sua ultra mega super power função, ok? E esse sinal de localização nuclear possui outras proteínas que são chamadas de receptores de transporte nuclear, que vão abraçar essas proteínas com os sinais de localização nuclear, que já vão receber o nome de proteína carga, vão abraçar e vão passar através do complexo do poro nuclear. Preste atenção, bebê, vamos aqui entender o slide. Então, as proteínas, essas proteínas importantes lá no nosso núcleo para desempenhar as funções ali estruturais e funcionais do nosso genoma, essas proteínas, elas possuem uma etiqueta, elas possuem um sinal de localização nuclear. Que são o que, bebê? Que são sequências de aminoácidos específicas que possuem receptores de transportes nucleares específicos para essa sequência específica dessa proteína super ultra mega power importante para o núcleo. Então, o que vai acontecer? O receptor, que é uma proteína, o receptor vem, identifica o sinal de localização nuclear, pega esse sinal de localização nuclear e atravessa o complexo do poro nuclear. Ok? E isso aí aconteceu. O que foi que descobriu isso? Vamos falar um pouco de história, né? Vamos entender toda a situação. Então, em 1984, quando eu tinha 4 anos, né? Então, alguns pesquisadores estavam estudando o antígeno T do vírus SV40 de símios. Então, um pesquisador chamado Alan Smith, então aqui, um pesquisador chamado Alan Smith, em 1984, eles identificaram e depois caracterizaram com detalhes essa sequência. E como foi que eles identificaram, como foi que eles viram, como foi tudo isso? Então, eles estavam estudando o antígeno T do vírus SV40 de símio. E aí, o que ele fez? Ele identificou esse antígeno T, né? Ele estava estudando, estava trabalhando com esse antígeno T. E o antígeno T, ele é uma proteína codificada por vírus e que inicia a replicação do DNA viral nas células infectadas, né? Nas células dos símios. Ou seja, ele intervém na replicação viral, o antígeno T intervém na replicação viral e se localiza no núcleo, lá na hora da infecção, né? Então, eles estavam estudando esse vírus e eles estavam estudando especificamente esse antígeno T, e aí aconteceu uma coisa. Aconteceu, queridos, que em um determinado momento do experimento, eles identificaram que o antígeno T, ele não passava para o núcleo. Por quê? Porque para acontecer a replicação viral, o que tem que acontecer? Para acontecer a replicação viral, toda a maquinaria interna da célula e do núcleo precisa atuar, precisa replicar esse DNA viral. Então, o que aconteceu? Esse antígeno T, que é uma proteína que inicia a replicação viral do DNA viral, esse antígeno T, ele não passava para dentro do núcleo. E aí, o que aconteceu? O citoplasma ficou cheio. Eles identificaram o citoplasma cheio de antígeno T. Então, eles identificaram que nessa situação acontecia uma mutação em uma sequência que esse antígeno T possuía e acontecia uma mutação em um único resíduo de lisina. Então, em um repetir porque a repetição é mãe da didática, né? Então, o que aconteceu?
em um determinado momento do experimento, eles identificavam que o antígeno T, ao invés de entrar para dentro do núcleo, para aí acontecer a efetiva replicação do DNA viral, o antígeno T não entrava. E por que o antígeno T não entrava? Porque ele tinha uma mutação. E onde era essa mutação? Era apenas em um resíduo de lisina, era apenas em um aminoácido. E aí o que aconteceu? Com essa mutação, o antígeno T não entrava para dentro do núcleo. O vírus resultava em quê? Que o vírus não replicava. E eles estavam aí trabalhando com isso, né? Então, a sequência identificada era essa. Era uma sequência curta, né? Composta por esses resíduos, rica em lisina e arginina. Sempre essas sequências de localização nuclear, elas são ricas em lisina e arginina, ok? Então, essa sequência, né, necessária para o transporte nuclear, essa sequência específica, né, que é chamada de sinal de localização nuclear. Então, o resultado disso era que o vírus não replicava, ok? Vamos entender assim o panorama do que aconteceu aí dessa descoberta. Então, o vírus SV40 de símios possuía uma proteína, um antígeno T, que inicia a replicação do DNA viral. Então, o antígeno T, ele inicia a replicação do DNA viral. Mas para ele iniciar a replicação do DNA viral, ele tem que estar onde? No núcleo da célula hospedeira. E aí, o que aconteceu? Que eles identificaram que a célula ficou abarrotada, o citoplasma ficou abarrotado de antígeno T. O antígeno T não conseguia passar, não conseguia atravessar o envoltório nuclear da célula hospedeira. E o que eles identificaram? Uma única mutação no antígeno T. E essa mutação era num resíduo apenas, num resíduo de lisina. E essa mutação impedia que o antígeno T entrasse no núcleo, resultando em o acúmulo do antígeno T no citoplasma e o vírus não replica. Não se replica, não se replica, não se replica. Então, o vírus não replicava, ok? Então, foi aí que eles identificaram que as proteínas, nesse caso, né, que era do antígeno T, eles identificavam essa sequência, as proteínas que atravessam o núcleo possuem uma sequência específica que é identificada para que essa proteína possa entrar no núcleo. Toda proteína grande, toda macroproteína precisa de algo, precisa de uma etiqueta, precisa de um sinal de localização nuclear para que essa proteína entre no núcleo. Beleza? Beleza. Então, o antígeno T, ele possui essa sequência, né, de aminoácidos, e esses aminoácidos estão todos juntinhos aqui. Existe essa forma, né, essa maneira, onde os aminoácidos estão todos juntinhos, estão em sequência. Mas também existe um outro tipo também de sinal de localização nuclear, onde a sequência é bipartida, onde existem dois resíduos de lisina e arginina, e depois de 10 aminoácidos aleatórios da proteína, outros 4 de lisina. Então, como eu falei para vocês, né? Nesse caso dos sinais de localização nuclear, existem esses aminoácidos, eles são ricos em lisina e arginina, tá? Arginina.
Então, a nucleoplasmina, que é uma proteína aí que une a cromatina, ela tem esse sinal de localização nuclear chamado de sequência bipartida, ok? Então, a sequência bipartida tem que característica? Aminoácidos aqui, depois 10 aminoácidos aleatórios da proteína e outros aminoácidos aqui. Outra coisa, pode acontecer de uma mutação nesses aminoácidos do meio sem que afete o transporte, ok? Atenção! Quando aconteceu lá no experimento do Alan Smith, quando aconteceu uma mutação no sinal próprio, no sinal de localização nuclear, no resíduo de lisina, o antígeno não entrou, ok? Quando acontece aqui nesses aminoácidos que não fazem parte do sinal de localização nuclear, quando a mutação é nesse um desses 10 aminoácidos, essa proteína vai entrar, vai passar através do envoltório? Vai. Porque esses 10 aminoácidos, eles não fazem parte do sinal de localização nuclear. E quem faz parte aqui do sinal de localização nuclear? A lisina e a arginina e esses outros resíduos de lisina. Beleza? Esses dois tipos são chamados de sinal de localização nuclear clássicos. Existem outros tipos de sinais de localização nuclear em outras proteínas? Sim, com seus respectivos receptores de transporte nuclear, ok? Então, para cada sinal de localização nuclear, um receptor de transporte nuclear específico. Mas o que é isso? Vamos entender. Quem é esse receptor de transporte nuclear que a gente está falando? Então, agora vamos para os mecanismos. Agora vocês vão ver a beleza e a sofisticação molecular, bioquímica, metabólica e doida do nosso organismo. Então, olha só, queridos, como é que acontece isso? Vou apresentar não, porque na aula passada eu já falei sobre isso, hein? Vou relembrar, esse aqui é o complexo do poro nuclear, ou seja, é o poro do núcleo, aqueles buraquinhos que tem no núcleo, são os poros do núcleo, que é chamado, né, corretamente de complexo do poro nuclear. Beleza? Então, o complexo do poro nuclear, ele possui, é por aqui que vai acontecer o transporte de macromoléculas, ok? Das proteínas, nesse caso, que a gente vai falar hoje. Então, aí vamos ver detalhadamente cada estrutura. Essa aqui é uma proteína, vamos supor uma histona. Então, aqui é uma proteína que precisa desempenhar sua função ultra mega power no núcleo. Essa proteína, ela tem uma etiqueta, que é chamada de sinal de localização nuclear, que a gente acabou de conhecer. Então, o que vai acontecer? Existe no citoplasma uma proteína de importação, chamada importina. A importina vai identificar o sinal de localização nuclear da proteína ultra mega super power. E aí o que vai acontecer? A importina identifica o sinal de localização nuclear e vai abraçar esse sinal de localização nuclear. E a proteína que tem esse sinal de localização nuclear é chamada de proteína carga, ok? Então, o que acontece? Quando a importina identifica o sinal de localização nuclear, acopla, abraça esse sinal de localização nuclear
e pega essa proteína e leva essa proteína para que ela seja transportada e para que ela passe através do complexo do poro nuclear. Beleza? Então, a proteína carga e a importina, o complexo proteína carga e importina, se une às proteínas dos filamentos citoplasmáticos. A aula passada, tu conheceu o complexo do poro nuclear e eu te disse que uma das estruturas, uma das proteínas que compõem o complexo do poro nuclear são filamentos citoplasmáticos. E esses filamentos citoplasmáticos, o que acontece? Esse complexo importina proteína carga, né, se une aos filamentos citoplasmáticos e aí o que acontece? Se produz o transporte do complexo, se produz o transporte desse complexo por proteínas que revestem o canal do poro. Ok? Então, esse complexo importina proteína carga se une aos filamentos citoplasmáticos. Depois, as proteínas presentes aqui dentro do complexo do poro nuclear vai fazer o quê? Vão fazer esse transporte, ok? Então, quando esse complexo importina carga chega no núcleo, passa do citoplasma para o núcleo, quando ela chega no núcleo, o que vai acontecer? Vem uma proteína que está presente no núcleo, chamada de proteína RAM, a proteína RAM, que tem um grupamento, né, um grupo trifosfato de guanosina presente nessa proteína. Então, olha só, aqui no núcleo existe uma proteína chamada proteína RAM, que tem esse grupo GTP, ou seja, trifosfato de guanosina. Então, essa proteína, ela vem e chega até a importina e acopla ali na importina. A importina, por sua vez, muda o seu estado conformacional e quando ela muda o seu estado conformacional ao se ligar à RAM GTP, ela vai liberar a proteína ultra mega super power para desenvolver a sua função nuclear. Massa, né? Então, uma proteína ligada ao grupo GTP, RAM, né, chamada de RAM, se une à importina. Opa, ligou aqui. Depois que acontece essa ligação, acontece uma mudança conformacional na importina, liberando a proteína para o interior do núcleo para desenvolver a sua função. Queridos, todos esses mecanismos, a partir desse que eu acabei de falar, até o final da aula de hoje, todos os mecanismos que eu vou falar é somente para que a proteína ultra mega super power entre no núcleo para que desempenhe sua função importante, importantíssima, ok? Então vamos lá. Seguindo, então, para que esse processo de entrada de proteínas sempre aconteça, para a manutenção desse processo, é necessário que tenha grande quantidade de importina no citoplasma. Ok? Concordam comigo? Então, o que vai acontecer então com essa importina que estava no núcleo? Que acabou de deixar aí uma proteína. Essa importina, ela precisa voltar para o citoplasma. E como é que acontece isso? Essa RAM GTP,
que abraçou a importina, ela vai pegar a importina e vai levar essa importina para fora, para o citoplasma, para fora do núcleo, para o citoplasma, ok? E quando ela faz isso, claro que através do complexo, tá? Do complexo do poro nuclear. Então, quando essa RAN-GTP e importina passam através do complexo do poro nuclear, existe uma proteína chamada RAN-GAP, que é uma proteína que está aqui nos filamentos citoplasmáticos dos complexos do poro nuclear. Essa RAN-GAP é uma proteína ativadora de GTPase. Ou seja, o que ela vai fazer? Ela vai hidrolisar aquela RAN-GTP em RAN-GDP e um fósforo inorgânico, ok? Ao mesmo tempo que a importina é liberada para o citoplasma para de novo identificar um sinal de localização nuclear em outra proteína, pegar essa proteína e levar de novo para o núcleo. Ok? Ok. Então, o que acontece depois? Depois, essa RAN-GDP, ela possui o seu receptor de importe próprio. O que é isso? É um receptor, essa RAN-GDP, ela precisa voltar para o núcleo, porque o núcleo precisa ter grande quantidade de RAN-GTP, porque a RAN-GTP, ela pega proteínas do núcleo e leva para fora, leva para o citoplasma. Então, o que acontece? Essa RAN-GDP, que foi aí hidrolisada, né? Era uma RAN-GTP, que foi hidrolisada, essa RAN-GDP, ela precisa entrar outra vez para o núcleo. E aí existe essa RAN-GDP, um receptor de importação específico, que é chamado NTF2. Esse NTF2 abraça a RAN-GDP e leva ela para, atravessa, né, o complexo do poro nuclear, leva ela de volta para dentro do núcleo. Uau! Quando ela chega lá no esse complexo, né, o receptor mais a RAN-GDP, depois de atravessar, chegou no núcleo, o receptor é liberado e a RAN-GDP, que está dentro do núcleo, agora preste atenção, olha o que vai acontecer, gente. Então, no núcleo existe uma proteína ligada à cromatina chamada RAN-GEF. Então, no núcleo existe um fator intercambiador de nucleotídeo de guanina chamada RAN-GEF ligado à cromatina. Então, esse fator de intercâmbio, o que ele vai fazer? Ele vai mudar, ele vai cambiar o GDP para GTP. Por quê? Porque dentro do núcleo precisa estar rico em RAN-GTP e não RAN-GDP. Tá? Então, a RAN-GTP, que é o que se forma aqui, ó, a RAN-GTP formada é que depois vai se ligar lá adiante à importina, ok? Então, depois que a RAN-GDP entra, ela se desassocia do seu receptor e aí o que acontece? Essa proteína ligada à cromatina chamada RAN-GEF vai cambiar, né? Vai mudar a RAN, o GDP desta proteína RAN para GTP.
GTP. Então, vai ficar no final o resultado uma RAN-GTP, que é a proteína que vai fazer o transporte para fora do núcleo de proteínas. Beleza? Então, o que eu escrevi aqui? Garante a manutenção de uma alta concentração de RAN-GTP dentro do núcleo para o contínuo metabolismo de entrada e transporte de proteínas ao núcleo. Né? Isso daí é importante que tenha uma grande quantidade de RAN-GTP dentro do núcleo para o transporte de proteínas para o citoplasma. Aqui é todo o mecanismo que eu acabei de falar. Eu falei por partes. Né? Então, depois que a RAN-GTP é formada, ela vai se ligar de novo a uma importina, né, que está ligado a uma proteína ultra mega super power importante que tem o sinal de localização nuclear. Essa importina, por sua vez, muda o seu estado conformacional, liberando a proteína, e aí a RAN-GTP leva a importina de volta para o citoplasma para continuar o processo aí de manutenção. Essa é uma foto extraída do Cooper 2022. Ok, queridos, do ano passado, 8ª edição. Então, assim como existem proteínas que precisam entrar, existem proteínas que desempenham seu papel também fora, ok? Proteínas que desempenham seu papel tanto dentro como fora, proteínas que levam o RNA para fora, ok? Então, proteínas que precisam também desse movimento, desse transporte, ok? Então, para isso, né, existem também, assim como aconteceu para a entrada, existem sinais, existem etiquetas nas proteínas que estão dentro do núcleo. Então, vamos lá, vamos falar do mecanismo, como eu falei, do mecanismo de entrada, vamos falar do mecanismo de saída. Existem proteínas que precisam desempenhar seu papel fora, no citoplasma, que estão dentro e que precisam desempenhar seu papel fora. Ah, mas essas proteínas entraram em algum momento? Claro que entraram em algum momento, porque as proteínas são sintetizadas onde? No citoplasma. Então, em algum momento elas entraram, mas elas também precisam sair para desempenhar seu papel lá, ok? Desempenha papel aqui, desempenha papel lá. Beleza? Então, essas proteínas, elas têm o sinal de identificação aqui. Então, vamos lá, onde é que está o número 1? Primeiro aqui, as proteínas possuem o sinal, né, que é chamado sinal de exportação nuclear. Olha aí, é um nome parecido, né? Sinal de exportação nuclear. E também possui uma proteína que identifica esse sinal de exportação nuclear dessa proteína que vai exercer sua função no citoplasma. Então, essa proteína que identifica esse sinal é chamada de exportina. Exportina, porque vai exportar, ok? Então, as exportinas vão identificar o sinal de exportação nuclear da proteína que precisa desempenhar seu papel no citoplasma, e a exportina vai acoplar aqui e depois vai acoplar na RAN-GTP, que a RAN-GTP também ajuda na exportação de proteínas. Beleza? Quando o complexo aqui é formado, né? Proteína carga, que possui o seu sinal de exportação nuclear, junto com a RAN-GTP, esse complexo todo unido vai em direção a quem? Em direção ao citoplasma.
Passando por quem? Pelo complexo do poro nuclear. Beleza? Então, lá nos filamentos citoplasmáticos está quem? A RAN-GAP, que vai fazer o quê? Vai fazer a hidrólise da RAN-GTP em RAN-GDP e fósforo inorgânico. E ao mesmo tempo que essa hidrólise acontece, a esportina é liberada e a proteína carga é liberada para desempenhar a sua função no citoplasma. Beleza? Muito semelhante com outro processo. E aí, o que acontece depois? A esportina precisa entrar? Precisa, porque a esportina precisa, junto com a RAN-GTP, criar esse complexo para exportar a proteína. Então, o que acontece? Vamos lá de novo. A RAN-GDP possui o seu receptor de importe específico, NTF2. O NTF2 abraça a RAN-GDP e leva a RAN-GDP junto com a importina para o meio intranuclear, para dentro do núcleo, beleza? Então, quando a RAN-GDP chega, o seu receptor de importação é liberado, a esportina também é liberada, e o que vai acontecer com a RAN-GDP? De novo, aquela proteína chamada RANGEF, que está unida à cromatina, vai fazer o câmbio aqui na RAN-GDP por RAN-GTP, ok? Então, a RAN-GDP não vai mais ser GDP, vai ser RAN-GTP. E aí, a RAN-GTP depois vai se unir a esse complexo aqui na hora de exportar a proteína que vai desempenhar sua função lá na frente. Ok, queridos? Então, deixa eu ler aqui os quadrinhos. O complexo RAN-GTP esportina proteína está formado, ele é conduzido através do poro nuclear. Então, aqui a gente identifica esse complexo todo unidinho aí. Ok? E aí, depois, aqui no ponto 3, a RAN-GAP induz a hidrólise do GTP unido a RAN em RAN-GDP e fosfato inorgânico livre. A gente já falou aqui, né? Mais ou menos parecido com o processo anterior. E aí, a esportina e a RAN-GDP voltam ao núcleo. Voltam ao núcleo. Ao final, a RAN-GEF regenera a RAN-GTP. Ok? Então, dentro da célula precisa de RAN-GTP? Sim, porque essa é uma proteína que atua aí na exportação de proteínas, ok? É um complexo de proteína que ajuda na exportação de proteínas do núcleo ao citoplasma, Beleza, queridos? Não sei se eu creio que eu falei de tudo. Assim, a quantidade de RAN-GTP no citoplasma é mantida e posteriormente atua no processo de importação e exportação. Sim, já falei, acabei de falar. Então, por nada, queridos, esse é o processo de importação de proteínas e exportação de proteínas do núcleo ao citoplasma, do citoplasma ao núcleo, passando aí pelo complexo do poro nuclear. São proteínas grandes, macromoléculas passando por aí. Beleza, queridos? Eu espero que vocês tenham gostado. É muito bonito esses mecanismos, assim, eu gosto muito, né? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que aproveitem essa aula, ok? Em aulas posteriores eu vou falar de outro tipo de transporte com RNA, regulação também, ok? A gente está fazendo essa série sobre núcleo e hoje é a segunda aula. Eu espero que vocês tenham gostado, se eu te ajudei, não esquece de jeito nenhum, por favor, de dar o seu like, o seu joinha, comentar aqui se você gostou da aula,
se você entendeu, se você tem alguma dúvida, me pergunta por aqui, me pergunta nas redes sociais, eu sempre estou respondendo aí a galera, ok? E por nada, se você gostou, joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, me sigam nas redes sociais. Por nada, eu espero ter ajudado. Um beijinho, tchau, que a força esteja com vocês.